Olá, tudo bem? Aqui do ACadavCast, o podcast da Cadáver. Nosso primeiro episódio de 2025, nós estamos no mês de março, e esse episódio é sobre uma das nossas oficinas, que é a tecnologia inclusiva. O uso da tecnologia na educação para pessoas com deficiência auditiva e visual, hoje com nossos alunos com deficiência visual. Nós estamos hoje aqui com a Cacilda. A Cacilda você já conhece, ela já participou de alguns dos nossos episódios. E também estamos com o João Arthur pela primeira vez no nosso podcast, né, João? Exato. Olá a todos que nos ouvem e nos assistem aí pelo podcast da Cadáver. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Permitam-me me apresentar brevemente. Sou o João Arthur, aqui usuário da Cadáver há 16 anos. E estamos aí. Peleia todo dia, né, que nem isso aqui. Muito bem, e a Cacilda, seja bem-vindo mais uma vez no nosso podcast, o nosso ACadavCast, o podcast da Cadáver. Bom dia, eu sou a Cacilda, já participei de vários podcasts e com muito prazer estou aqui hoje dando abertura no nosso primeiro podcast de 2025. Muito bem, é um prazer para o ACadavCast estar recebendo os nossos alunos com deficiência visual e o qual... eu vou pedir para o João Arthur, então, ele já aí disse o seu nome, quanto tempo está aqui na Cadáver, 16 anos. A Cadáver que nesse ano 2025 está completando 18 anos de atividade, 18 anos que abriu as portas para as pessoas com deficiência e está aí em pleno vapor. Nós temos dois slogans, na verdade, da nossa Cadáver. O primeiro que surgiu há muito tempo, que você não precisa ser cego ou surdo para conhecer, e um que nós criamos recentemente, a Cadáver, fazer sempre, fazendo cada vez melhor. João Arthur, queira aí aos nossos internautas que nos acompanham no canal do YouTube e também nas nossas redes sociais, quem é o João Arthur, qual é a idade do João Arthur, o que o João Arthur se ocupa atualmente, tanto profissionalmente como educacionalmente, aí uma prévia para os nossos internautas. Pois bem, o João Arthur ele tem 21 anos, cego de nascença, frequento a Cadáver aqui desde 2008, então já vão ali para 16, 17 anos que estamos aqui, né? E hoje eu fiz graduação total, ensino médio, tudo, a questão do ensino regular. Estou agora cursando a 7ª fase do curso de Ciência da Computação na UNOESC Campus Videira. Trabalho já há 4 anos como auxiliar administrativo na UNOESC de Campos Novos. E buscando aí sempre me aprimorar, sempre estar a par do que acontece no mundo da tecnologia para sempre poder servir de alguma forma ou contribuir com a sociedade. Muito bem, a UNOESC, que é uma universidade aqui de Campos Novos, a qual atende diversos cursos, diversos universitários, aí, de acordo com a pretensão futura de cada um. E a Cacilda, participa da Cadáver desde quando? Para quem não lembra, quem não teve a oportunidade de assistir os nossos podcasts ainda. Eu sou a Cacilda, sou um pouco mais velha do que o João Arthur, participo da Cadáver desde 2014, mas sou cega total há 42 anos. Muito bem, a Cacilda, ela participa aqui da Cadáver juntamente com o Celso, a qual ela convive junto, moram junto, tem suas vidas autônomas, moram, né, há quanto tempo assim sozinhos, Cacilda, desde quando você e o Celso passaram? Desde 2013 nós moramos aqui em Campos Novos sozinhos. Uhum. E nós hoje falando sobre a tecnologia, o uso de tecnologia inclusiva, a tecnologia assistiva, alguns chamam também, né, porque... tanto ela auxilia a pessoa com deficiência, como também ela serve a pessoa com deficiência. E o que podemos falar da tecnologia hoje, João? Desde quando você entende da tecnologia, quando você começou a utilizar a tecnologia, a evolução que ela teve, no teu caso com deficiência auditiva, a evolução que teve, e a partir de quando que você começou a utilizar? Olha, hoje eu acredito que por uma questão de hábito, né, e de usabilidade, a tecnologia está muito presente nas nossas vidas, mas vale também a lembrança e a menção de que tecnologia assistiva não é necessariamente relacionada à informação, né? Nós temos também a nossa amiga Bengala aí, que nos acompanha já há mais ou menos 120, 130 anos, né, desde os primórdios. Também temos hoje, atualmente, aqui no Brasil, principalmente o Soroban, que nós usamos para cálculos e demais outras tecnologias, o próprio Braille, né, que permitiu ao cego poder se alfabetizar e também participar do mundo acadêmico, antes mesmo da tecnologia existir. E eu acredito que a principal revolução, falando em Brasil, surgiu com o projeto DOSVox, lá da UFRJ, no final dos anos 80 e início dos 90, né? Que democratizou o acesso da pessoa cega aos computadores pessoais, na época já em voga, em ascensão mundo afora.
E a próxima revolução que tivemos, também na década de 90, assim como as interfaces gráficas evoluíam para as pessoas que enxergavam, né? Aí quem pegou o Windows 3.1, o Windows 95, 98, sabe da evolução que foi para usar um computador na época, mudar uma linha de comando para poder clicar em ícones, né? Então, a adoção dos primeiros leitores de tela foi a primeira revolução. E desde então, as coisas foram evoluindo, crescendo naturalmente e entrando cada vez mais na nossa vida de forma a contribuir. Eu entrei na tecnologia numa época já um pouco mais fácil. O pessoal, busco sempre ter contato com o pessoal aí que pegou essas primeiras etapas da evolução, e eles diziam que era sofrido porque os computadores travavam, não tinham o desempenho que tem hoje, né? E tudo isso. Mas eu já peguei uma época mais fácil, consegui... minha primeira interação com a tecnologia, vamos dizer assim, foi com o DOSBox, ali na versão 4.x, não vou lembrar exatamente qual. E posteriormente, ali por volta dos meus 9, 10 anos, migrei para os leitores de tela, principalmente usando o NVDA. Eu tive um problema assim, Célio, contar um pouco da minha história. Eu fui alfabetizado Braille desde cedo, ali com os meus 5, 6 anos eu já comecei a lidar com isso. E então, a minha rotina na escola era Braille a tarde toda. O pessoal, os professores adoram passar materiais e tal, que faz parte da cognição e do aprendizado você escrever e repetir, né? E eu tinha uma máquina Braille que ela era meio pesada. Isso acabou, com o tempo, me gerando uma tendinite. E eu acabei tendo que me afastar um pouco dessa tecnologia assistiva e migrar um pouco mais rapidamente para o mundo dos computadores, né? Os computadores pessoais, isso, notebooks e tal. Aí a gente tem que aprender toda aquela questão de como funciona a interface do Windows, alguns atalhos, porque o pessoal que enxerga, como eu estudei um pouquinho isso na faculdade, eu consigo dar da interação homem-máquina, o mouse ele é muito intuitivo, mas para nós acaba sendo um pouco complicado, ainda que o Windows oferece uma grande gama de atalhos, e isso permite com que a gente... Né, então tem todo esse aprendizado dos atalhos, da posição das teclas, e desde então eu me integrei. E agora a próxima revolução que está acontecendo agora diante dos nossos olhos, que é a da inteligência artificial, juntamente com a visão computacional, que está migrando, né? O deficiente visual já tem acesso a smartphones de forma oficial, vamos dizer, há uns 15 anos, os primeiros Google Talks, e agora com o Android, depois que o Talkback e o VoiceOver na Apple, otimizado para as telas sensíveis ao toque, né? Agora a nossa próxima revolução está na visão computacional, que como nós ia comentando com a Cacilda antes de começar, ela dá uma certa liberdade de você poder ler uma placa, de você poder entender um meme que está sendo exibido numa rede social, ou mesmo, no meu caso, a minha graduação trabalha muito com diagramas, é tudo muito visual, então a gente tem que encontrar uma forma de buscar isso, e eu acredito que ainda tem muito mais por vir, né? Esse é só o começo. Muito bem, então aí o João Arthur falando dos dados mais técnicos, devido aí ao curso que ele frequenta, que qual que é o curso? Ciência da Computação. Ciência da Computação, aí, então entendendo e falando desde lá o início, onde que existiam os XT e os AT, né? E o sistema operacional DOS. Voltemos longe. E ainda tinha o XT Turbo, né? Então tinha várias categorias, só que era uma lentidão sem tamanho, 66 né? MHz. Isso, 66 Turbo, né? 33 ou 66, 33. E aí, então, a utilização dos computadores, que na época só existiam os computadores de mesa, e eles eram de tamanho bastante proporcional, assim, ao espaço, ocupavam um espaço bastante grande, né? Tinha que ter um espaço reservado para onde ia se utilizar o computador. E hoje nós vivemos aí na tecnologia das mãos, né, João Arthur, e a Cacilda também, que daqui a pouco a Cacilda vai falar aí também sobre o uso dessa tecnologia inclusiva. E o João Arthur trouxe aí a introdução sobre a tecnologia assistiva, que é a adaptação dos materiais a favor do ser humano, para que tenha um bom proveito sobre a utilização. Desde a utilização de materiais, inclusive eu fiz um curso com a Vivo, que era sobre tecnologia não computacional, que era a utilização de adaptação de materiais, mas sem a utilização da informática. Por exemplo, como fazer um carrinho se locomover sem colocar nada de eletrônico, nada de elétrico e nem nada que fizesse a propulsão do carrinho para ele andar que não fosse eletrônico. Então, a utilização do ar, né? Foi uma adaptação que até tem na internet, né? Várias situações. Faz o carrinho, coloca um balão atrás, enche o balão e larga o carrinho
com o ar, conforme o balão vai esvaziando, o carrinho anda, né? Então, aí uma forma de uma tecnologia não computacional, ou seja, você colocar a tua mente em funcionamento para que futuramente você utilize tudo aquilo que você pensou, que você planejou, que você estruturou lá dentro da informática. Aí sim, né? Se com o ar funciona, como que eu posso agora transformar isso numa energia de um veículo, talvez, que possa utilizar o ar, mas numa forma de processamento eletrônico, né? Cacilda, quando que você conheceu a tecnologia? Eu comecei em 2008. Uhum. Até ali eu não conhecia nada, não sabia que existia alguma coisa, mas tinha a mínima ideia de como que era. 2008, com os computadores também, que eu estava falando que era aqueles enormes, sim. Ocupavam espação. Mas daí fiz um pouco e daí parei e acabei esquecendo. E daí quando em 2014 que a gente voltou para Cadáver, daí a gente começou aqui na Cadáver, né? Aí que eu fui entrando mais em conhecimento e fui conhecendo o celular, né? Com o que fala, porque até ali não tinha nem celular ainda, porque era difícil, né? Sim. E daí já veio o celular com Android, na época nem era com Android, daí já veio com Android, já comecei. E hoje a tecnologia é a vida. É a vida, porque né? a gente não vive sem a tecnologia hoje. Tudo que você vai fazer, você precisa, né, da tecnologia, já corre lá no celular. Qualquer coisinha que você precisa, já corre no celular, já vai procurar ou ligar para alguém, mandar mensagem, alguma coisa. Hoje em dia, a tecnologia, como eu falei, é a vida, é tudo. E antes da tua cegueira, você chegou a conhecer um computador ou não? Não. Visualmente, assim? Não. Não? Não tinha nem ideia, não tinha nem noção de como que era. Antigamente, até na minha idade também, já era difícil de a gente conhecer um rádio, né, Cacilda? O rádio já era um equipamento já difícil de acesso, difícil acesso, né? Então, muito menos a parte da informática. Da informática. Em si, né? A TV, eu cheguei a conhecer, as TV, né, aquelas TV antigas, essa eu cheguei a conhecer, cheguei a ver, né? Porque eu perdi a visão, estava com 21 anos. Foi em 82 que eu perdi a visão, tudo. Então, até ali a gente morava sempre no interior, bem nos interiorzão, não tinha. O máximo que tinha mesmo era o rádio, não tinha nem luz elétrica, nada. Aí que a gente foi evoluindo um pouquinho. O que a gente se questiona bastante, né, João Arthur, por exemplo, das construções lá do mundo antigo, né, que a gente fala bastante sobre as pirâmides, né? Sim. Que tecnologia que se usava, o que você pode dizer, assim, do que você já estudou sobre as primeiras tecnologias, como que eram, onde que surgiu, ou que você tem notícia, por exemplo, cara, como a gente falou, né, a tecnologia não é só informática, a informática é uma ramificação, é um braço da tecnologia, mas a tecnologia existe de várias formas. O que se usava, será, na época, assim, de tecnologia? Olha, seguindo o ponto evolucionista da coisa, né? A humanidade acabou descendo das árvores, adquirindo habilidades de comunicação e tudo. E isso adquiriu tanto a questão de consciência quanto pensamento e acabou criando naqueles indivíduos um senso de, opa, eu posso. Será que eu consigo ir muito além daqui sozinho? Eu acho que não. Eu vou criar alguma coisa para me ajudar. E isso começa lá atrás, né, com o domínio do fogo, as primeiras ferramentas de pedra para corte, até mesmo para captura de animais, as primeiras armadilhas, né, voltando bem lá atrás. E então já eram tecnologias que eram usadas para facilitar a vida das pessoas, né? Como você comentou ali sobre a questão das pirâmides, ainda não é um consenso científico, né? Mas, de alguma forma, eles encontraram uma solução para que erguessem aquelas pedras. Eles conseguiram, os egípcios, principalmente, e os gregos eram muito práticos com a matemática, então eles sabiam que daquela forma de construção seria mais fácil de você erguer aqueles monumentos gigantes, né? E até hoje a ciência não consegue explicar exatamente o que eles fizeram, dado o grau de evolução que aqueles caras tinham no domínio da sua própria tecnologia. Muito bem, aí então uma abordagem sobre a tecnologia inclusiva, né, falando sobre a Cadáver, mas no âmbito geral sobre a tecnologia em si, a existência dessa tecnologia e, como o João Arthur falou, estamos nessa época da inteligência artificial. Eu vi agora esse dia uma reportagem sobre a nossa geração, Cacilda e João Arthur, que a nossa geração foi uma das que passou por vários avanços, né? Existe lá uma época que era muito lento, né, o processo de criação das coisas, e agora na nossa época está
bastante avançado e com bastante rapidez. Nosso Acadavicast você pode acompanhar através do nosso canal do YouTube, Acadave Campos Novos. Já convido você a se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar esse nosso Acadavicast. E você pode acompanhar também todas as nossas atividades aqui da nossa instituição através das nossas redes sociais, o Instagram AcadaveCN, o Facebook acadave.camposnovos e outras plataformas também muito importantes, que é o nosso meio oficial de comunicação aqui da nossa instituição, que é o nosso website, que é o www.acadave.com.br. Você acessa lá, você vai ficar informado sobre os eventos, sobre as atividades, sobre os acontecimentos, notícias, enfim, tudo aquilo que rodeia e com as pessoas que têm interação com a nossa instituição. Fique ligadinho que nós voltamos na próxima semana com mais um episódio do nosso Acadavicast, dando continuidade nesse assunto sobre o uso da tecnologia, no nosso caso, a tecnologia inclusiva. João Arthur, nos despedimos momentaneamente dos nossos internautas e convidando já para o nosso episódio número 2 sobre tecnologia inclusiva. Com certeza, estaremos aí na próxima semana, com certeza, para trazer mais informações e continuar debatendo essa questão que é muito relevante e de muita importância, não só para nós, com pessoas com deficiência, mas para todos que buscam sempre estar atualizados e sempre atentos, nas atualizações. Né? Cacilda, muito obrigado e está convidado também para nós darmos continuidade na parte 2 desse nosso podcast falando sobre a tecnologia. Com certeza. Estamos aí para continuar e mais um aprendizado. E quanto mais a gente participa, mais a gente aprende. Muito bem, fique ligado no nosso Acadavicast e acompanhe o episódio 02.